Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Convido você neste momento a uma breve reflexão na Palavra de Deus. Eu quero contar para vocês nesta hora a história de Ana, uma mulher aflita, uma mulher angustiada, que não podia ter filhos, mas que orou ao Senhor e Deus mudou o seu coração, mudou o seu semblante e concedeu aquilo que ela tanto almejava, um filho, ao qual ela deu o nome de Samuel. O texto se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. O texto é longo, então eu lerei apenas um versículo, que é o versículo de número 10, onde Ana se apresenta diante de Deus com tristeza, choro, mas fazendo uma oração ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. O sofrimento faz parte da vida, mas nem sempre conseguimos discernir suas causas. Era isso que Ana aqui sofria. Ela sofria de uma situação em que ela não podia ter filhos. Mas por que ela não podia ter filhos? Porque Deus impediu a Ana de ter filhos. Era um mistério. E esse mistério, onde não se achava a resposta, trazia muita dor, muita angústia ao coração de Ana. Ana era uma mulher casada com Eucana, mas ela vivia num contexto que não é o contexto ideal na palavra de Deus. Eucana, seu esposo, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Enquanto que Penina podia ter filhos, Ana não. Então, por mais que Eucana amasse Ana e desse a ela uma condição de vida muito melhor do que dava a sua outra mulher chamada Penina, isso não era suficiente para Ana. Eucana dizia, não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas para Ana, todo aquele amor não era suficiente. Tamanha era a frustração que acometia o seu coração. Mesmo ir aos cultos ao Senhor, o que deveria ser motivo de grande festa, de grande alegria, não era para Ana. Estar na casa de Deus era motivo de grande dor e aflição. Porque quando sofremos, a dor que invade a nossa alma, ela interfere em nossos relacionamentos. Ela interfere em nossos relacionamentos familiares, ela interfere em nossos relacionamentos com a sociedade, ela interfere inclusive em nosso relacionamento com Deus. A dor, ainda mais quando ela vem de modo misterioso, ela tem um efeito devastador em nossa vida, em nosso íntimo. E Ana, mais do que ninguém sabia o quanto doía no coração viver a vida sem poder ter filhos e ainda sofrendo a implicância de sua rival em sua casa. O seu lar, que deveria ser um ambiente de aconchego, de paz, era na verdade um ambiente de grande confusão, de grande conflito. Mas certo dia Ana seguiu para o lugar de culto ao Senhor. E ali, próximo à tenda do Senhor, ela ora. Ainda que com o seu coração aflito, angustiado, chorando, ela pede a Deus. E pede a Deus por um filho. Enquanto Ana orava, ela ainda teve que sofrer o preconceito do sacerdote da época, Eli, que ao ver Ana naquela situação faz uma leitura errada, acha que Ana estava embriagada e recrimina Ana. Mas Ana então responde a Eli, dizendo, não, aqui não há uma mulher embriagada. Aqui não há uma mulher devassa, de mau caráter. Aqui existe uma mulher aflita e angustiada. Eli, então, percebendo o erro que havia cometido, diz para Ana, vá em paz, que o Senhor conceda aquilo que você pediu. E Ana, então, após feita aquela oração, com um coração tão quebrantado diante da presença do Senhor, ela volta para sua casa. Mas não mais com um semblante triste, um semblante carregado. Não, a sua afeição tinha mudado radicalmente.
Aquela Ana que tinha perdido o apetite, voltara a comer. E mais tarde, na sua intimidade com seu esposo Eucana, Deus abre a madre e a Ana pode então ter filho. E nasce o Samuel, a quem Ana dedica ao Senhor, conforme ela tinha dito que faria se Deus assim concedesse a sua súplica, o seu pedido. O poder da oração. A oração é muito importante em nossa vida, porque a oração, através da oração, Deus muda o nosso coração. Através da oração, Deus nos dá força para o enfrentamento do sofrimento na vida. Sofrimento este que pode ser de um modo misterioso, onde nós não conseguiremos nunca, jamais entender por que estamos sofrendo. Mas quando nós oramos, Deus move o nosso coração. Deus muda o nosso semblante. Deus transforma a nossa atitude de vida. De maneira que nós não nos entregaremos àquela dor, de maneira que nós não nos tornamos cúmplices daquele sofrimento, achando então que a vida acabou. Não, nós continuamos a viver, a lutar e com a graça de Deus vencer. Ana orou, ainda que ela não tivesse forças, ainda que movida por tristeza, angústia, com lágrimas, ela suplicou a Deus e Deus ouviu o seu pedido. Em tempos de angústia, em tempos de grande sofrimento, não se entregue à dor. Não se torne um cúmplice desse infortúnio que acomete a sua vida. Não se associe à dor como se não houvesse mais solução. Confie em Deus. Ore a Deus. Clame ao Senhor. Esse clamor não precisa ser um grito de tal modo que os homens possam ouvir. Não. Faça isso no silêncio do seu coração, no aconchego do seu quarto. Ore a Deus e diga para Deus aquilo que aflige a sua alma. E tenha certeza absoluta que depois dessa oração, seu semblante não será mais o mesmo, sua atitude de vida também. E Deus fará aquilo que é a sua vontade. E você se alegrará na vontade de Deus expressa em sua vida. Que Deus te abençoe.